E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. A live de hoje nós vamos falar sobre Dia do Consumidor. Vou esperar o pessoal entrar aí para a gente poder começar. Ó, o pessoal já começou entrando, dando coraçãozinho aí, hein? Ó, a Emily Samita, a Natália já entraram, né? Dando um monte de coraçãozinho. Boa noite, Natália. Obrigado aí pela presença de vocês, que vocês fiquem até o final aí com a gente, tá bom? Vou só esperar a doutora Ludmila entrar, daí eu já libero a entrada dela aí, pra gente poder conversar sobre esse assunto interessante, né? Hoje, dia 15 de março, Dia do Consumidor. A Natália é fã demais, obrigado, Natália. Eu me sinto honrado aí em saber. O Emerson fez a live com a gente semana passada, no sábado, sobre administração de condomínio. Boa noite aí, meu amigo. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Nasa. Suzy. Legal é a presença de vocês. Espero que vocês fiquem aí com a gente até quase o finalzinho, né? E envia o coraçãozinho aí pra gente, e aviãozinho aí pros seus amigos. Boa noite, Ingrid. Esperando a doutora Ludmila. Boa noite, Magalhães. Quem quiser fazer alguma pergunta relacionada ao tema, né, consumidor, pode ficar à vontade para mandar sua pergunta e eu leio ela aqui para vocês depois, tá bom? Deixa eu ver se a doutora Ludmila já está aí. Já mandei aqui o convite. Doutora Ludmila, ela é especialista em Direito Civil e Processual Civil. Ela é membro da Comissão de Direito Civil e Processual Civil da Associação Brasileira de Advogados e membro da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB de Mato Grosso. Já mandei a solicitação, mas ela ainda não recebeu lá. Ela não está conseguindo participar, apareceu uma mensagem aqui para a gente. Então a gente já começa a live de hoje com alguns problemas técnicos. Vamos ver se a gente resolve rapidamente. Quem aí que está assistindo a live entende bastante de direito do consumidor? Sorteio? Que sorteio, Amanda? Tipo, eu fiz um sorteio no Instagram que foi quando bateu os 30 mil seguidores, daí eu já fiz o sorteio. Já vinculei o vídeo, os ganhadores. Foram 3 pessoas que foram sorteadas. A gente vai fazer o sorteio do Vademecum. A gente vai fazer o sorteio do Vademecum da Verbo Jurídico. Então, eu estou só esperando o pessoal da Verbo me liberar, mas vai ser feito o sorteio desse VAD aqui, tá bom? A doutora Ludmila já está aí. Enquanto a doutora não conseguia entrar, eu estava fazendo propaganda aqui pro... Perfeito. Tudo bem, doutora? Tudo bem? Quanto Um tempo? prazer estar aqui. Quanto tempo, né? Passamos aí ainda ao final do ano. Agora estou voltando hoje também. Obrigada pelo convite. Primeira live Imagina. de 2021. Estou muito feliz de estar aqui. Olha, me Falar sinto um pouco do honrado. direito do consumidor. Eu sinto honrada pelo convite, por estar aqui essa noite falando ainda mais de direito do consumidor. Nós estamos ainda, né, enfrentando aí calamidade pública e falar de consumidor é uma honra estar aqui.
com o doutor para a gente poder iniciar essa live aí. Eu quero, iniciando aqui, desejando uma ótima noite a todos que estão aí presentes conosco. Fala um pouquinho para o pessoal, eu já apresentei um pouquinho a doutora, mas falando nisso, eu observei que no folder que eu fiz, passou batido, mas eu deixei o ano de 2020, olha só, agora que eu vi, né? Mas tudo bem. Tudo bem, porque eu também não observei esse detalhe, né? É verdade, mas tudo bem, não tem ninguém observou, na verdade, porque ninguém falou nada. A hora que eu abri aqui, eu bati o olho e falei, mas espera, 2020, não, daí que eu percebi, mas não tem problema. Porque, querendo ou não, nós ainda estamos conectados, né, com 2020. Foi um ano passou tão depressa, né? Acredito que não só conosco, como muitas pessoas ainda não tiraram o pé ainda de 2020, né? Mas não tem problema nenhum, todo mundo entende aí, ainda mais nesse período aí. Mas se apresenta para o pessoal, eu falei um pouquinho, mas parece que a doutora agora faz parte de uma outra associação, de um outro grupo, então fala um pouquinho. Sim, para quem não me conhece, sou a doutora Ludmila Guimarães, sou membro da Comissão de Direito Civil e Processual Civil da Associação Brasileira de Advogados. Boa noite. E foi feito um convite para eu fazer parte da Comissão de Direito do Consumidor da Associação Brasileira de Advogados, aqui do estado, né, de Mato Grosso, e nós vamos estender, de repente, para a atuação nacional. Então, hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Associação Brasileira dos Advogados. E fica aqui o convite, doutor, inclusive, quiser fazer parte aí da Associação Brasileira de Advogados, fica o convite para o doutor, fica o convite para os demais colegas advogados que queiram vir somar conosco na Associação Brasileira de Advogados aqui, não só de Mato Grosso, como de todo o Brasil. A sede da Associação Brasileira de Advogados, ela fica em Brasília, representada por Dr. Esdras. Ele tem a página também da ABA Nacional. Nossa página aqui do estado de Mato Grosso é a ABA Cuiabá. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da associação, fica aqui o convite. Bacana, eu agradeço. Depois me explica, depois fora ao terminar ou outra hora, me explica direitinho como que faz para participar, o que precisa. Daí, se precisar de alguma ajuda, inclusive o canal aqui do Vida de Advogado, se precisar divulgar, fazer alguma divulgação, enfim, fica à vontade que eu coloco aqui para vocês, tá bom? Fico imensamente agradecida. Vamos começando aí a falar de direito do consumidor. Eu já te tenho uma pergunta logo de cara, assim, mas se você não souber responder, eu tô com a colinha aqui. Por que hoje a gente comemora o Dia do Consumidor? Então, só antes de responder a pergunta, eu quero desejar aqui boa noite para o doutor João Monteiro, só abrir um adendo aqui rapidinho. Claro. Doutor João, ele tem o livro, foi lançado, o curso de Responsabilidade Civil, Doutor João Monteiro, Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. Ele também está aí com a mentoria para os advogados que queiram atuar nesse ramo, abrindo um espaço aqui, já que o doutor tem uma página tão ampla, tão divulgada aos advogados. Fica o convite aí, depois que o doutor João Monteiro, quem sabe, participar de uma live, você vai gostar. Boa noite, doutor João. Então, o direito do consumidor, só para iniciar, ele é de 1990. Antes do Código de Defesa do Consumidor, nós utilizávamos sempre o Código Civil, né? Então, não havia uma proteção integral a esse consumidor, que teriam que aguardar ainda demandas longas, até porque não tinha um código estabelecendo regras, deveres e cumprimentos ali, né, para que o comerciante, aquele fornecedor, tivesse um prazo para que pudesse realmente atender aquele consumidor. Então, pensando nisso, fomos ali agraciados pelo Código CDC, em 1990, então comemorou aí 30 anos do CDC. E o direito do consumidor, ele é um dia mundial, né, que nós comemoramos aí, uma data mundial. Ela surgiu lá no ano de 1962, salvo engano, aí nos Estados Unidos. Isso. E vou deixar para o doutor aí poder falar um pouquinho aí.
pode ficar à vontade. É exatamente isso. Aqui fala que surgiu há mais ou menos 59 anos atrás, através de um discurso do presidente John Kennedy, né? Isso! E no qual ele exaltava as virtudes de uma relação justa entre as empresas e os consumidores. E aqui no Brasil, isso teve uma ênfase maior em 1990, que é quando foi lançado o Código de Defesa do Consumidor. Olha só Basicamente é isso, que né? interessante. Então, geralmente, esse mês, né, de março, comemorado o Dia do Consumidor, muitas empresas, comerciantes, lançavam promoções nessa data para um benefício do consumidor, né? Só que durante a pandemia, essas promoções, devido a decretos aqui no estado de Mato Grosso, aqui na minha cidade, Cuiabá, nós estamos com, não é lockdown, né? Mas teve um decreto do governador, teve um decreto municipal estabelecendo horários aí. Então, para não evitar aglomerações, nós não estamos tendo Black Friday na cidade, né? Mas se fosse, pode ser que houvesse. Só para o pessoal se inteirar, aqui no estado de São Paulo também nós estamos na fase vermelha emergencial, na qual somente os serviços essenciais podem abrir, e não são todos os serviços essenciais. Antes, por exemplo, loja de material de construção poderia ficar aberta, agora não pode mais. E está tendo o toque de recolher que começa exatamente hoje, a partir das 8 horas. Daqui meia hora, ninguém pode mais ficar pelas ruas, tem que cada um ir para sua casa. Eu não sei se isso vai dar muito certo, porque, enfim, hoje, pelo que eu vi na rua, o pessoal finge que fecha e o pessoal finge que fiscaliza, né? Então, as lojas tudo entreaberta, só fingindo que está fechado e, na verdade, está tudo funcionando. Não sei onde vai parar tudo isso daí, mas eu vi bastantes promoções hoje pela internet, né? Tipo, eu recebi alguns e-mails, inclusive, Semana do Consumidor, né? A gente vai falar, depois eu vou falar de uns casos práticos meus que eu estou tendo atualmente. Vamos sim, mas pode prosseguir aí, depois a hora que entrar no meu assunto, no meu caso prático, eu encaixo aí. O doutor João está falando aqui, ó, lembrando que a vigência do CDC ocorreu também no mês de março de 1991. Exatamente. Ele saiu em setembro de 1990 e entrou em vigor em março de 91, se eu não me engano, conforme o doutor João está falando. Perfeito. Então, doutor João Monteiro, também é advogado consumerista, tem mentorias aí, se puder também estar participando da live, fica à vontade. É só me chamar lá depois, doutor João. O senhor me manda uma mensagem no inbox aqui do Instagram e a gente combina uma live. Ele vai adorar. Eu já fiz uma live com ele também, foi uma live excepcional. Primeiro, para falar de direito do consumidor, passamos e ainda estamos enfrentando um estado de calamidade pública. Teve um decreto, né, do presidente, esse decreto número 6, ele teve validade até dezembro de 2020. Esse decreto não se estendeu, estado de calamidade pública, porém, os estados e municípios, eles por si decretaram, né, o estado de calamidade pública, no qual o ministro do STF, ele acolheu, Lewandowski, acabou acolhendo que os decretos, que os governadores e prefeitos poderiam sim decretar o estado de calamidade pública. Mas o que tem a ver isso? Primeiro, vamos falar o que é o direito do consumidor antes de adentrar ao mundo jurídico, o direito do consumidor. Todos sabem, né? Para quem não sabe, eu também comecei agora com o projeto Consumidor Mirim, e eu fui falar em sala de aula o que era o consumidor. Um aluno levantou a mão e falou, professora, eu sou consumidor. Então, eu comecei a perceber que esses alunos adolescentes, eles já estão conscientes do que vem a ser o direito do consumidor. E eu vejo que eles estão aprendendo de uma forma bem fácil, porque eles veem em casa os pais comentando sobre algum direito que está sendo lesado. E eu fui comentar, falei, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço como destinatário final.
E eles me Daí, perguntaram o que é. É uma frase. pessoa, né? Daí, com certeza eles te perguntaram o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica. Exatamente, eu tive que parar um pouquinho para explicar o que é realmente pessoa física, pessoa jurídica, que adquire um produto ou um serviço como destinatário final, mas não para por aí, não. Eles perguntaram também o que que é produto, o que é produto, o que é serviço, o que é destinatário final. Quer dizer, um artigo 2º do CDC, que são ali 3, né, uma coisa simples, né, de resumir, acabou se tornando que daria até para escrever um livro, né, só com um artigo E, segundo ali do CDC. e qual a Mas idade deles? eles têm entre 12 a 15 anos, mais ou menos, alunos aí do ensino fundamental. Que bacana. Eles frequentam o 9º ano E do ensino fundamental. esse projeto Mirim, ele foi feito o quê? Em escolas estaduais, municipais? É iniciativa de quem? Em alguns estados já tem esse projeto, pelo PROCON, alguns Tribunal de Justiça também aqui do estado de Mato Grosso, eu já vi também falando sobre o consumidor mirim, e eu apresentei esse projeto numa instituição privada, falando que era o direito do consumidor, fiz uma aula inaugural para saber se os alunos tinham interesse, e eu tive uma surpresa de uma aceitação, não só pelos alunos, como os pais, como estão tendo o começo foi online, eu percebi que alguns pais estavam interagindo tanto quanto os alunos. Eles tinham algumas dúvidas do que era o direito do consumidor. Eles tinham tantas dúvidas com relação a cancelamentos de evento, que nós vamos falar. Teve um aluno também que perguntou se teve o casamento, foi cancelado e não conseguiram negociar o contrato, ainda estão aí em uma briga, né? Possivelmente uma briga judicial. E A hora que for falar disso, eu falando, né, olha, o processo judicial pode demorar aí, digamos que 8 anos, né, então, por que não tentar entrar em um consenso agora, né, nesse momento? Em procedência, obrigada aí por estar nos prestigiando, valeu. Então, por que não tentar negociar os termos desse contrato? Até porque nós tínhamos lá, tinha editado a medida provisória 948, né, para estabelecer aí as regras de cancelamentos de serviços como eventos, cancelamentos de buffets, eventos, enfim, buffets, eventos, né, que foram afetados aí pela pandemia, bem como depois a gente fala de cancelamentos de passagens aéreas. Só que na teoria é uma coisa totalmente diferente da prática, até porque muitos consumidores não estavam conseguindo entender como isso aconteceria na prática, porque lá na teoria era escrito que o consumidor tinha 3 opções de escolha, como disponibilidade de crédito, como alterar os termos desse contrato. Então, era oferecido a ele, na medida provisória 948, ela teve um prazo, né? ela Passado esse virou, prazo, ela virou uma medida... lei, não virou? Isso, ela foi convertida em lei. Mas Então, ela tem um prazo, mesmo assim. não, a lei, ela teve um prazo até dezembro de 2020. Então, Isso. o consumidor ele teria que entrar em contato com a empresa para estabelecer sobre o que ele aceitaria ou não nos termos desse contrato. Por exemplo, um serviço de buffet. Foi contratado lá em 2019, aquela empresa para elaborar o seu casamento, uma festa de 15 anos, bodas, por exemplo. O consumidor ele tinha um prazo, né, que foi estabelecido aí para procurar a empresa na medida provisória 948. Só que aí, o consumidor que não aceitaria, por exemplo, negociar os termos desse contrato, ou uma disponibilidade de crédito, por exemplo, ele teria aí, depois de dezembro, que é de janeiro de 2021, a partir de janeiro desse ano de 2021, ele teria aí 12 meses para recebimento desse valor. Como que seria pago? A empresa fornecedora que ia determinar esses pagamentos, não era o consumidor que ia determinar a ordem, nem os valores que seriam pagos. Até porque esses contratos de 2021, lá no artigo 478 do Código Civil, estabelece sim que o contrato ele tem que ser, como que eu vou dizer, ele não pode ser rescindido, né? O contrato ele pode ser modificado. Só que aí nós não poderíamos utilizar mais a medida provisória 948 e sim a conversão dela em lei.
Só que a conversão da medida provisória em lei, ela teve validade até janeiro de 2020, né? Isto Então, significa. pode falar, doutor? Não, isso significa que. Sim, Daí eu vou entrar no meu caso prático. Daí depois sim, você vamos, pode pegar o gancho. sim, Eu entrei com uma ação agora, esse mês de março. Por quê? Porque tinha um show que eu comprei os ingressos, esse show foi cancelado. Primeiro ele foi adiado e agora ele foi cancelado. sim, E eles não querem devolver o dinheiro, eles estão se baseando justamente nessa medida provisória e justamente nessa lei que tinha validade até dezembro. Então, eu fiz uma pesquisa, né? Tipo, toda vez que a gente vai entrar com uma ação, a gente tem que pesquisar antes. E eu achei alguns processos em que tiveram sentenças procedentes para que seja devolvido o dinheiro. sim, Justamente por essa questão da lei ter tido validade só até dezembro de 2020. E sim, no caso de um show, por exemplo, eu comprei o ingresso para ir no show daquele artista específico. Então, a juíza considerou aqui na sentença, estou até com ela aberta aqui, sim, eu vou até ler esse trechinho. Ó. Em se tratando de um evento personalíssimo, é incabível a opção dada ao fornecedor de ofertar outros serviços ao consumidor. A hipótese é plenamente aplicável em se tratando de eventos ou serviços fungíveis ou não personalíssimos, o que não é o caso deste processo. Portanto, cabível o pleito de restituição dos valores pagos pelo show cancelado. exatamente. Olha que Bem bacana, né? decisão. É interessante essa decisão. Depois eu gostaria de receber. Teve um Manda. comentário aqui. Do Dr. João. Quer que eu. Ah, não, peraí, quer que eu leia ele para você? Peraí. Sim, Ó, não, é do Humberto. Humberto falou aqui, ó, o direito do consumidor é muito importante, uma grande conquista para o consumidor, porém tem alguns juízes que muitas vezes dão as decisões desfavoráveis ao consumidor, mesmo tendo CDC que ampara. E daí ele fez uma pergunta aqui, o consumidor, o que os doutores pensam sobre isso? Acho que ele quis dizer que quando acontece esse tipo de coisa. então, o CDC ele é de 1990, já tem 30 anos, ainda utilizamos o Código de Defesa do Consumidor. Os advogados, eles quando vão atuar em uma demanda judicial, por exemplo, eles vão se atualizar, vão se atentar aos julgados recentes, às doutrinas recentes, às súmulas recentemente. Só para dar um exemplo, tem um artigo do código, não recordo agora, fala o recebimento de cartão de crédito não solicitado pelo consumidor, ele gera um dano moral. Tem uma súmula do STJ 532 que fala que realmente o consumidor ele tem que ser indenizado em caso de recebimento de cartão de crédito onde ele não havia feito a solicitação anteriormente. Tudo certo, né, até aí. Só que em que pese a existência dessa súmula 532 do STJ, garantindo os danos morais ao consumidor, esse dano moral, ele tem que ser comprovado e não presumido. Então, cabe ao advogado, juntamente com o seu cliente, elaborar, ter ali com ele as provas. Mas ele vai falar, doutora, mas lá no artigo 6º fala da questão da hipossuficiência, no artigo 4º fala da vulnerabilidade do consumidor por não ter conhecimento técnico. Então, o que acontece? Nós estamos acompanhando os processos recentes, as decisões judiciais recentes. O que está acontecendo muito no Código do Consumidor hoje, nas demandas judiciais, é a questão do mero de sabor, do mero aborrecimento. Então, teve uma decisão que eu li recentemente de um caso onde uma senhora come, desculpa falar aqui, ela come um pão, tem baratas nesse pão, e ela ela foi indenizada em 5 mil reais, uma rede de supermercado. Ela foi até o supermercado, lá na padaria, comprou pão.
E quando ela estava comendo ali o pão, tinha uma barata, ela ingressou com dano moral, até porque a empresa não deu assessoria, não deu suporte a ela. Então, nesse caso, não sofreu um mero de sabor, um mero aborrecimento, e a empresa tem que indenizar ela, essa consumidora, em R$ 5.000, porque nós estamos falando aí da saúde do consumidor. Agora, isso, né, tudo certo. Até aí, decisão favorável e tal. Tem um outro caso que apareceu na mídia, inclusive eu até compartilhei nos stories. Nesse caso, mãe e filho compraram um lanche, uma coxinha, tinha o dedo de um funcionário que cortou na metade da coxinha que eles foram comer. Então, eles não chegaram a ingerir aquele alimento, mas tinha lá o dedo de um funcionário que cortou o dedo durante a preparação. A cara do doutor, o máximo. Ele achou, os mãe e filho acharam, né, esse dedo nesse alimento, entraram com um processo por dano moral e o juiz considerou um mero de sabor. Então, porque não foi ele, né? Não foi ele que encontrou. Então, acredito que a pergunta do doutor se baseia mais ou menos nesse exemplo que eu estou dando. Em um caso da consumidora que ingeriu, que comeu a barata ali no alimento, foi indenizada em R$ 5.000. E um outro caso da consumidora e filhos que acharam o dedo de um funcionário na coxinha, o juiz entendeu como um mero de sabor. Então, são essas... Pode concluir. Só ia concluir que são essas situações que fazem até com que o consumidor ele acha que não vai ter nenhum direito, vai ingressar com uma ação judicial e possivelmente vai dar um mero de sabor. É um grande desafio para nós, para os outros advogados, entender para o juiz o que vem a ser um mero de sabor. É ver decisões de determinados tribunais para nós tentarmos adaptar o nosso processo judicial. Pode falar. Eu vou depois ler um trechinho do acórdão aqui, porque esse caso que eu te falei do cancelamento do show, como eles perderam, eles recorreram e o acórdão manteve a sentença. Daí eu vou ler um trechinho ali. Mas o que eu ia te perguntar, só para você não perder o gancho disso que você estava falando, o que o consumidor ele tem que fazer quando acontece esse tipo de coisa? Por exemplo, eu fui, sei lá, abrir o refrigerante, igual essa pessoa achou um pedaço do dedo lá. O que ele tem que fazer? Ele tem que tirar uma foto, uma testemunha, né? Como que ele comprova isso? Então, tem até um comentário aqui da nossa colega, exatamente, quando é o outro mero de sabor, mero aborrecimento. Respondendo à pergunta, quando o consumidor ele vai abrir um refrigerante, por exemplo, tem que verificar as situações daquele produto, né? O produto ele tem que ser um produto correto, com qualidade, com especificações, tem que ter o rótulo informando calorias, quantidade, né, daquele produto. Seja quando ele vai comprar um refrigerante, seja até mesmo quando ele vai comprar um alimento. Por exemplo, vou comprar um frango de 1 quilo. Realmente, naquele pacote tem que ter 1 quilo de frango, né? O que eu estou comprando. Mas vamos dizer que foi comprado um alimento e aquele alimento esteja estragado. O artigo 12 lá do Código de Defesa do Consumidor, ele garante ao consumidor, até os princípios do CDC falam com relação à saúde do consumidor em primeiro lugar. Quando o consumidor depara com essas situações, nós temos que lembrar que a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva. O consumidor, para ingressar com uma demanda judicial, ele não tem que provar 100% do que aquele alimento estava com defeito. Inicialmente, ele vai abrir aquele alimento, ele vai tirar uma foto, se ele tiver condições ali, tirar uma foto que realmente teve aquele problema, ele vai entrar em contato com o saque daquela empresa, geralmente a empresa ela tem que disponibilizar um serviço de atendimento ao consumidor. O consumidor vai entrar em contato com a empresa, tentar solucionar aquele problema, vai informar o que aconteceu. Mesmo ele não resolvendo a questão, ele vai entrar em contato ainda com o PROCON. Tem um PROCON municipal, tem um PROCON estadual para tentar resolver o seu problema. Se nada for solucionado, ainda temos a Delegacia do Consumidor. Em alguns municípios tem Delegacia do Consumidor. A Delegacia do Consumidor poderá, sim, abrir ali uma investigação, chamar a vigilância sanitária, dependendo da situação, para tentar resolver.
Se o consumidor ele tentou as demandas por meio administrativo, ele vai ingressar com uma medida judicial para tentar resolver aí e demonstrar para o juiz o caminho que ele percorreu até chegar no judiciário. O consumidor não necessariamente ele precisa, né, ter toda essa movimentação de delegacia do consumidor, de PROCON, mas é interessante que ele demonstre para o juiz as tentativas de tentar solucionar esse problema, porque ele está tem um desvio, né, do foco produtivo desse consumidor. O consumidor ele poderia estar resolvendo outras questões, mas não, ele está tentando resolver esse problema com o refrigerante que teve problema. Então, a responsabilidade do consumidor, ela é objetiva. Tem um doutor... Eu vou ler para Pode ler? você. Eu leio. E só dando uma dica para o pessoal, eu Sim. não sei aí no estado, mas aqui no estado de São Paulo, e principalmente na cidade que eu moro, que é Itu, o juizado especial daqui, eu não vou falar o que eu acho, mas assim, teve uma ação que eu entrei lá e era um caso de uma pedra no feijão, uma coisa assim. E o juiz, ele julgou a ação extinta, sem julgamento do mérito, porque ele falou que naquele caso específico, ele esqueceu dessa questão da responsabilidade objetiva, sabe? Ele falou que Sim. era preciso fazer uma perícia na fábrica para analisar se efetivamente poderia acontecer de um feijão estar no saquinho de feijão. Então, tem alguns juízes que falam esses absurdos. Então, é uma dica que eu dou aqui para os consumidores, para que não entrem com alguns casos específicos no juizado de pequenas causas, e sim na Ah, justiça comum. Na verdade, converse com seu advogado para ver se corre o risco do juiz falar que precisa fazer perícia, porque no JEC não cabe perícia. Agora, lendo isso, aqui, é importante mencionar isso com relação à perícia. Todo o trabalho que teve, né, vai daí você entra ser... com a ação, chega lá, o juiz fala, precisa fazer perícia. Ó, o Humberto, ele falou que teve um processo com a operadora TIM, referente ao WhatsApp, linha clonada, o juiz julgou procedente. O Giraldi aqui falou que não generalizando, mas em alguns casos concretos, o dano moral virou meio de vida. É verdade. E justamente por culpa desses casos em concreto, né, de a indústria do dano moral, que tudo é dano moral, é que os juízes pegaram e começaram, não, é mero aborrecimento, é mero aborrecimento. Né? Então, assim, por culpa de uns, todos acabam sendo atingidos. prejudicando outros que realmente passaram, né, por um dano moral, psicológico, aquele abalo. Isso. E o doutor João aqui, ele falou que no artigo 20, inciso 1º do CDC, prevê a reexecução do serviço sem custo adicional quando cabível. Aqui, portanto, não é qualquer serviço que pode ser repetido, a exemplo daqueles de forma exclusiva, como é o caso do artista renomado que se comprometeu a dar o show. Daí eu vou aproveitar o gancho do Dr. João para ler aquele trechinho que eu falei aqui do acórdão que manteve a decisão, Sim, que foi justamente isso, que o acórdão colocou aqui que nesse vértice, né, impõe-se à requerida o dever de reembolsar a quantia quitada pelo requerente pelo evento não realizado, sem a incidência de multa ou de quaisquer abatimentos, sob pena de enriquecimento ilícito, pois igualmente o consumidor não deu causa à inexecução contratual. Ele fala lá em cima da pandemia, caso fortuito, né? Ele fala de tudo isso, mas ele entende aqui que o consumidor não deu causa a isso, né? E então não pode reter esse valor. E ainda fala aqui, ó, não se ouvide que são nulas de pleno direito cláusulas que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga e estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que o coloquem em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, nos exatos termos do artigo 51, inciso tal, 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 tal. Não vou ficar lendo tudo, senão o pessoal vai cansar. Mas então, tendo em vista isso daqui, essa sentença e esse acórdão, eu decidi entrar com um processo em causa própria, né? Porque eu comprei ingressos para esse show para os 2 dias e não foram ingressos baratos. Então eu entrei com essa ação. E eu entrei no JEC
mas não entrei no JEC aqui da minha cidade. Eu optei pelo domicílio do réu, lá em São Paulo, porque eu prometi para mim mesmo que eu não entro com mais nenhuma ação aqui no JEC de Itu, porque o juiz tem ah, um código próprio dele, entendeu? Ele não, ele esquece que tem o consumidor, ele esquece tudo. Então eu entrei direto lá em São Paulo. Depois que o Giraldi falou, tem mais comentário aqui do Humberto. Sou ferrenho defensor do direito do consumidor, sempre reclamo na esfera administrativa para depois ir ao judiciário. Ó, no meu caso, eu nem fui na administrativa, eu fui direto no judiciário porque eu vi que, vou até falar o nome da empresa, eu vi que a Ticket for Fans, ela não estava devolvendo para nenhum consumidor. Eu entrei num grupo que tem aqui no Facebook e vi todo mundo colocando lá as decisões deles do Procon, do Reclame Aqui. Daí eu falei, não vou nem perder meu tempo, eu já vou entrar direto. Né? E ele colocou aqui, desculpe o comentário, mas o senhor Celso Russomano abusou do Código de Defesa do Consumidor, levando à banalidade em alguns casos. Você sabe quem é o Celso Russomano, Ludi? Conheço, como não? Conhece, né? Conheço o Celso Russomano, já vi algumas reportagens dele, né? Inclusive tem um caso muito famoso, acredito que seja do caso onde ele chega ao supermercado e ele pede que retire um papel higiênico, porque a consumidora Exato. não quer um pacote com quatro unidades, né? Ele diz lá que o Código de Defesa do Consumidor estabelece isso, né? Só que Isso. deixando aí de mencionar, de dizer ao consumidor ali que pode ser que coloque em risco o consumidor a retirada desse pacote, né, de papel higiênico, deixando o pacote exposto. Então, seria necessário que a empresa pudesse realizar a venda de apenas uma unidade de papel higiênico embalado separadamente a pedido dos consumidores, né? Mas eu acho que nessa questão aí levaria em risco a saúde do consumidor quando aberto o pacote exposto a insetos, a fungos, bactérias aí externo, né? Eu acho que nesse caso, né, eu acho que não ficaria legal a abertura aí. Viu? Mas, sim, Pode falar. Acho que eu li tudo aqui. O Dr. João colocou aqui que, lamentavelmente, alguns juizados do interior, eu não sei no estado de vocês, mas eu concordo com ele em gênero, número e grau, que em alguns juizados do interior, os juízes não estão preparados e capacitados para julgar as causas de direito do consumidor. É verdade. Eu tenho sim. N exemplos aqui de casos que eu entrei aqui nesse juizado de Itu e me deram problemas. Porque tem alguns clientes que não tem como pagar custas, mal tem como pagar o advogado, então eu acabo entrando no juizado. E eu já deixo a pessoa preparada, né, que pode vir alguma coisa, né, não tão agradável. Mas Sim. vamos lá. E alguns consumidores acabaram enviando mensagens a outros colegas, advogados em grupo, e eles acabaram comentando que esses consumidores reclamaram muito da medida provisória 948, até porque ela retirava também essa questão dos danos, os efeitos dos danos morais, por estarmos diante de um caso fortuito de força maior, com o decreto número 6, né, aí do presidente, decretando estado de calamidade pública já até dezembro, né, de 2020. E daí, como que fica essa questão aí, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, que precisamente no município de Cuiabá, aqui na minha cidade de Cuiabá, tem o decreto, ele, inicialmente, eu vi que estava um pouco flexível com relação aos horários, não pode ter aglomeração. O que acontece? Quando não pode haver aglomeração, quando o decreto proíbe qualquer tipo de aglomeração, os bufês estão 100% fechados, não podendo ter nenhum tipo de festa, e mesmo assim o consumidor, ele resolve cancelar aquele contrato, né? Então, é aplicado a ele a multa de 40%, até 40% o limite da multa.
que seria 10%, 30% de multa com 10% referente a alguns serviços aí. Então, se o decreto proíbe 100% de realização de festas e não é flexível, o consumidor tem que realizar esse pagamento de multa. Agora, se o decreto é flexível, ele dá ao consumidor aquele evento um prazo para cumprimento, por exemplo, poderá haver festa até às 18 horas, um limite aí de realização desse evento é até 60 pessoas, com os devidos cuidados, como teve aqui em Cuiabá, né, bem no ano passado. Teve alguns eventos que vi realizando aqui mesmo, com limite de pessoas. Nesse caso, se há flexibilidade e o consumidor aceita, ele não haverá o pagamento de multa, né? Que nem eu falo, se houver flexibilidade, o consumidor ele tem que pagar a multa por rompimento do contrato. Ele tem que elaborar, por meio de distrato, será elaborado um distrato para o cancelamento. Como poderá haver Pode falar, doutor. Não, é uma pergunta. Justamente em relação a isso. Por exemplo, uma festa de formatura que era para ter acontecido no mês de março e não aconteceu por conta, né, de nós ainda estarmos em pandemia. A pessoa já terminou de pagar praticamente tudo, não tem reagendamento, não tem previsão de realização dessa festa por conta da situação que nós nos encontramos. Como que fica essa situação? O consumidor ele tem que pagar essa multa abusiva ou ele pode querer o dinheiro dele de volta justamente por conta disso? Por não ter uma previsão e nem ter esperança de que vá se realizar. E outra, a formatura você geralmente faz logo depois que você se forma, né? Não depois de... né? Exatamente. Se houver, por exemplo, eu não quero mais, não vai ter mais festa, porque nós nos formamos no começo, né, da pandemia, em março lá de 2020, hoje já passaram um ano quase, né, praticamente um ano, né? Então, em alguns estados foram decretados meses antes da pandemia, aqui em Mato Grosso, praticamente em março, foi decretado aí estado de calamidade. E se esse consumidor ele não tem interesse mais em realização da festa, ele tem que fazer um pagamento proporcional. Ou seja, vai ter um pagamento proporcional de até 25%, não podendo passar disso, com relação aos serviços que foram realizados no decorrer desse contrato. Por exemplo, eu não tenho interesse porque nós estamos em estado de calamidade pública. O decreto municipal, estadual, ele proibiu que realmente houvesse essa festa, então o consumidor ele não tem culpa por esse cancelamento, não há que se falar em multa, né? Agora, não há que se falar em multa, a não ser esse acordo que ele vai fazer com a empresa vai devolver esse pagamento aí em 12 meses para ele, sim, tem que devolver, mas poderá haver, sim, um acordo onde essa empresa poderá descontar desse consumidor o que ela gastou, né? Por exemplo, uma empresa, ela assessorou em serviços, ela contratou um determinado cerimonial para preparação desse evento, já fez o pagamento desse cerimonial. Lá na frente, aqueles alunos desejam cancelar. A empresa tem que realizar o pagamento daquele cerimonial, mesmo que ele já foi cancelado o serviço, mas de repente deixou uma taxa lá atrás. Com relação a isso, eles têm que entrar em comum acordo para tentar, da melhor forma, resolver essa questão dos pagamentos, não podendo ultrapassar aí esses 25%. Nesse caso, há imposição de decreto, então não há que se falar na multa. Agora, digamos que o decreto ele flexibilizou essa questão dos eventos, poderá fazer em determinado horário. Então, nesse caso, o consumidor ele realmente não deseja mais, aí vamos sentar e tentar negociar os termos dessa multa. Então, o que ele vai achar vantajoso? Realizar o pagamento da multa dos 40% ou tornar o evento efetivo? Isso faz com que o consumidor ele escolha realmente ter o evento, até para ter esse reequilíbrio financeiro. Eu até coloquei aqui mencionar aqui o artigo 6º, no inciso 5º, ele fala dessa questão desse valor proporcional para ter um reequilíbrio financeiro.
nós não estamos falando aqui de um reajuste. Até porque lá na frente, se as partes falarem reajuste, não há na medida, não há na medida, na lei, que foi na lei convertida, né? Falando sobre nenhum tipo de reajuste, mas sim desse reequilíbrio financeiro. Então, cabe às partes aí tentar ver qual é a melhor forma para ter ou não esse evento. Maravilha. O doutor Humberto aqui, ele estava falando, né, eu vou fazer até um comentário aqui, né? Que os juízes lá do JEC de São Paulo, que não é só no interior, que em São Paulo também acontece alguns absurdos. E eu concordo com ele, porque antes de morar aqui no interior, eu residia na capital e fazia eu só fazia audiências. Na verdade, eu vivia lá no Fórum de Santana. Então, realmente, eu concordo com ele. Tem alguns juízes em São Paulo, enjuizados, que são bem complicados também. Mas eu vou colocar uma outra questão aqui para a gente debater. É uma Sim. questão até que eu vi no jornal hoje, é a hora que eu estava almoçando, ou de manhã, não lembro, e aconteceu comigo. Por exemplo, as pessoas agora que estão em pandemia, elas realizam as compras delas pela internet, certo? Daí eu recebo o produto na minha casa, justamente para eu não ter que sair. E daí o produto vem na minha casa errado, tá? Por exemplo, você pede um tênis do tamanho 38 e vem um 35. Ou você pede uma torneira que é para você plugar ela na parede e eles mandam para você plugar na mesa. Ou seja, veio errado. Daí você vai reclamar, o que eles querem? Que você pegue esse produto, leve até uma agência dos Correios, né? Sim. E eles vão arcar com a despesa para você enviar esse produto de volta. Mas do que adiantou? Porque é que nem eu expliquei para eles e é o que estavam falando na televisão hoje. Você comprou aquele produto pela internet justamente para não ter que sair da sua casa. E daí agora eu vou ter que sair da minha casa para levar o produto até o correio por um erro que não foi meu? Quer dizer, eu vou perder meu tempo, eu vou ficar plantado na fila do correio, eu vou correr risco de ser contaminado por um erro Sim. deles. Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor, até onde eu sei, não tem nada, não existe nada relacionado a isso. E eles estavam até comentando que existem algumas empresas que, quando isso acontece, eles falam, não, tudo bem, a gente vai mandar uma pessoa aí na sua casa para retirar o produto, né? Isso é legal. Isso vai fazer com que você volte a comprar com essa empresa. Exato, Né? mas assim, quando a empresa não faz isso e você tem que levar de volta, você concorda que o consumidor ele não tem um amparo? Ou ele leva de volta no correio e devolve, ou ele vai ficar com aquele produto errado na casa dele. Exatamente. E para ingressar com uma medida judicial, para provar esse transtorno todo que você passou, realmente tem que ter um fato, né? Porque vai ingressar com um pedido ali só para informar que teve que ir até o correio. Mas se teve algum dano, até de locomoção, por exemplo, se você deixou precisava daquele produto e passou um constrangimento ou foi lesado de uma outra forma, de repente caberia, sim, uma medida judicial. Mas eu também não vejo na legislação um amparo com relação a essa ida do consumidor para a realização dessa troca. Por falar em compras Ó, virtuais, tem comentário? Tem. O Humberto tá Eu não vi. aqui super participando da live. Legal. Obrigada, estou adorando essa participação de todos aí. Ele colocou que teve um caso de seguro familiar, vamos falar o nome, Bradesco, que mesmo a empresa Bradesco, perdendo o prazo para contestação, provas robustas, mesmo assim o juiz julgou improcedente. Olha lá, tipo, o juiz, né, passando em cima da revelia, enfim. A gente teria que analisar melhor o caso para poder opinar, então né? Mas se a doutora quiser falar aí. Porque direito do consumidor nós temos que analisar os fatos para poder opinar sobre um caso concreto como esse, né?
teria que ver a decisão desse juiz, em que se baseou, por exemplo, para a gente poder falar. Mas ele pode, né, depois ver quais, se foi juizado especial, ver a forma aí de recorrer dessa decisão, de justiça comum, verificar também essa questão, né, de recorrer da decisão do juiz. De repente, Mas pedir eu vou até de um... fazer um adendo aqui com o doutor Humberto, que é lá de São Paulo. Eu tenho um caso no juizado especial, acho que se eu não me engano, é em Itaquera. E é uma ação que eu estou executando umas confissões, umas notas promissórias. E daí a parte, isso é um processo. E o outro processo, eu estou cobrando uns cheques que foram devolvidos sem fundo. Tudo no cheque. Daí, a cobrança da mesma pessoa. Só que eu fiz processos diferentes. Por quê? Porque o cheque foi emitido por uma pessoa jurídica e a confissão de dívida está em nome da pessoa física. E essa cobrança é oriunda de mensalidades escolares. Eu sou advogado da escola. Então, por exemplo, esse cara que eu estou cobrando os cheques, ele fez a defesa dele aqui, onde eu estou cobrando as notas promissórias, dizendo que é a mesma dívida. Que a mesma dívida que eu estou cobrando lá é a que eu estou cobrando aqui. Só que ele apresentou a contestação dele nessa da nota promissória fora do prazo. Então, não devia nem ser considerada a contestação dele. Mas esse juiz do JEC já por 2 vezes deu um despacho que é para eu explicar ao que se refere aquela cobrança naquele processo daqueles cheques. E eu já falei, excelência, em eu estou cobrando a confissão de dívida referente às mensalidades escolares do ano de 2014. E o cheque se refere a um acordo de 2015. Mesmo assim, ele quer que eu explique de novo, e eu não sei mais o que explicar. Então, eu falei para a dona da escola me mandar um texto que eu vou colocar lá para ele. Então, quer dizer, é um juiz do juizado especial que está se baseando num argumento feito numa contestação que foi protocolada fora do prazo. Então, quer dizer, os juízes dos JECs, de uma maneira geral, eles vivem em Nárnia, né? Tipo, em uma terra, um mundo paralelo. Vamos lá. Para falar ainda mais sobre essas compras virtuais, elas tiveram um aumento considerável aí durante o período de pandemia. Teve um aumento de compras aí por aplicativos, né, pelo Hotmart também, pelo Google, o OLX também teve um aumento considerável, e esse aumento aí deixa os consumidores cada vez mais vulneráveis com relação a isso. Eles acabam recebendo boletos clonados, sites não identificados, acabam como que eu vou dizer, né, se apaixonando, né, acabam sendo iludidos, né, por uma oferta grande aí de um determinado produto. De repente o produto quer mais de 50% de desconto e ele acaba caindo no golpe. Então, o consumidor ele tem que tomar muito cuidado com relação a essas compras. Essas compras com o comércio e-commerce, né? Depois nós poderemos marcar uma live para falar só sobre esse assunto. Porque a gente, o tempo voa, que a gente daqui a pouco já está batendo 1 hora de live. Já! Não percebi que já passou. A doutora mandou um material, eu preciso falar aqui para vocês. A doutora Ludmila mandou um material super interessante aqui sobre e-commerce, que é uma cartilha que foi da OAB do Rio Grande do Norte, não é isso? Sim. E também tem uma mandou... cartilha. Isso. Pode falar. Pode falar, doutor. Não, uma outra cartilha que também fala das novas relações de consumo, e-commerce e decreto federal. Daí eu vou fazer já o gancho, eu vou pegar o gancho aqui, daí eu já vou convidar a doutora para fazer uma outra live para a gente falar só de e-commerce. Perfeito, vamos falar das compras virtuais, deveres, obrigações, vamos falar do artigo 49 do CDC, compras online. O Código de Defesa do Consumidor, quando fala lá no artigo 49, ele é curto. Né, ele tem lá um artigo e um parágrafo somente. Então, mas nós vamos nos basear em doutrinas, jurisprudências com relação a esses prazos, né,
que o artigo 49 deixa ao consumidor para essas compras realizadas online, seja por loja online, seja por catálogo. Vamos falar dos direitos de garantia para essas compras realizadas também, com relação às trocas. E vamos falar também por que o Código de Defesa do Consumidor trouxe esse prazo aí, né, de direito do consumidor poder realizar a troca. Primeiro, vamos falar que o consumidor, quando ele vai realizar a compra online, ele não tem noção de característica, quantidade e qualidade daquele produto que ele está adquirindo. Pensando nisso, que veio lá o Código de Defesa do Consumidor. É lógico que o código é de 1990, como era utilizada a internet. Então, nós vamos nos atualizando com as doutrinas, jurisprudência e julgados. Então, eu acho interessante nós marcarmos uma live para falar sobre o artigo 49 e sobre esse e-commerce. Acho bem interessante atualizar a galera aí. Depois a gente dá uma olhada na agenda da doutora, eu também olho aqui a minha, a gente concilia e marca uma live para falar, ou uma para falar de cada, ou para falar das duas. A Daniela Araújo Moreira aqui, ela está perguntando se pode ter acesso a essa cartilha. Eu não sei, porque foi a doutora Ludmila que me mandou. Mas eu acredito... Essa cartilha, sim. A segunda cartilha que foi enviada, não lembro a ordem cronológica, mas tem uma outra cartilha que está lá, o doutor Carlos Rafael. Deixa eu ver. Essa do Carlos Rafael é a que fala das novas relações de consumo e e-commerce. Isso. Pode falar. E a outra cartilha também é disponibilizada ao público, não tem problema nenhum o doutor disponibilizar. A segunda cartilha que eu enviei, está em PDF também, ela foi elaborada pelo doutor Carlos Rafael. Ele é presidente da Comissão de Direito do Consumidor, também não terá problema em disponibilizar, o doutor pode disponibilizar para os colegas que querem ter acesso a essa cartilha. Doutor Carlos Rafael, o presidente da Comissão de Direito do Consumidor, ele foi diretor do PROCON municipal aqui de Mato Grosso, atua também na Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui do estado de Mato Grosso, e há muito tempo ele vem atuando aí em defesa do consumidor. Depois vamos marcar uma live lá na página da aba para vocês poderem assistir. Mas o doutor pode disponibilizar, pode entrar aí na página do doutor e ele vai disponibilizar a cartilha. Fique à vontade. Depois eu faço assim, depois eu disponibilizo ela, porque como ela está em PDF, as duas, eu coloco na página do Facebook. O pessoal que já sabe... além aqui do Instagram, o Vida de Advogado tem uma página no Facebook, que até foi de onde surgiu os outros canais. E, doutor Humberto, depois eu vou colocar ela lá na página do Facebook. Daí lá na página do Facebook eu disponibilizo essa cartilha aqui para vocês. Coloco as duas lá, tá bom? Depois eu coloco lá na página do Face. Do Vida de Advogado. Aí no Facebook, então, vai estar disponibilizada a cartilha, doutores. Tá. Se eu não colocar hoje, eu prometo que eu coloco amanhã cedo, porque... Enfim. Mas eu vou colocar, podem ficar tranquilos. Horários, né? A gente tem horários. Mas, assim, o nome da página é o mesmo nome aqui do Instagram, Daniela. É Vida de Advogado, tá? Aquele logotipo que tem ali em cima, é a gravatinha vermelha, tá vendo? Só você jogar lá no Facebook, vai aparecer a página do Facebook, tem mais de 150 mil curtidas. Eu sigo também no Facebook. E depois também eu vou subir essa live lá para o YouTube, né? Tipo, o nome da página Vida de Advogado, mesmo nome aqui do Instagram, tá bom? Podem ficar tranquilos. E se eu esquecer ou quem não achar, pode me mandar uma mensagem inbox aqui no Vida de Advogado do Instagram, para mim ou para a doutora Ludmila, e pede lá a cartilha e eu mando também. A gente conversa. Fiquem tranquilos que será disponibilizada ou aqui ou na página. Podem ficar tranquilos, tá bom? Mas se a doutora quiser... delegando funções na live. Quiser colocar algum assunto para a gente... partir já para o finalzinho, pode ficar à vontade.
Então, eu quero desejar aqui uma ótima noite. Eu acredito que esse período aqui de pandemia possa passar. E muitas pessoas falam assim: ah, a pandemia está deixando um grande aprendizado, né? Nós estamos tornando pessoas melhores, mas eu espero que a pandemia realmente passe, porque eu faço parte aqui da Associação de Mato Grosso e não tá fácil, porque muitos colegas, né, estão tendo Covid, pessoas que estão em casa tendo, então eu acho que tem que ter conscientização, tá? E com relação aos direitos dos consumidores, vamos marcar uma outra live para falar sobre compras online, para falar sobre os boletos clonados que estão aí. Pessoal, quem tiver demandas, quem quiser negociar, entre lá no site www.gov.consumidor.br. Tentem negociar, ver se a empresa ela está cadastrada lá para tentar negociar um tipo de acordo, né? O período agora é de sensibilidade, a empresa ela tem que entender o lado também do consumidor, né? Não adianta eu falar que o consumidor ele não está sendo lesado aqui, né? Mas eu acho que manter um reequilíbrio depende de ambas as partes também não saírem prejudicadas. O consumidor também enfrenta um período de pandemia, muitos estão desempregados, assim como os fornecedores. Então, cabe entrar em um bom senso, em um consenso, para não levar a uma demanda judicial que vai perdurar por anos aí. Então, a mensagem que eu deixo hoje é: consumidor procure o fornecedor procure o consumidor para tentar negociar os termos desse contrato, ver se de repente, vamos elaborar um distrato, uma resolução, né, enfim. A mensagem que eu deixo é isso, doutor. Maravilha. Eu queria agradecer novamente pelo convite, né, pela doutora ter aceito. E eu nem imaginava, a gente não combinou isso para quem está assistindo, a gente não combinou nada disso. A gente resolveu fazer uma live sem script, sem um roteiro pré-definido. A gente, na verdade, ia falar dessas duas cartilhas e, na verdade, acabou surgindo. Foi uma live totalmente interativa, né? O Dr. Celso aí... Não, Humberto, o Dr. João... obrigado pela participação de vocês, de todos aí. Dr. João depois entra em contato comigo também pelo inbox, ou a doutora Ludmila passa o meu WhatsApp lá para o doutor e a gente combina também uma live. Vai ser um prazer fazer uma live sobre o seu livro, sobre o que o senhor escreveu, sobre, né, essa sua vivência do direito do consumidor. Então, fica à vontade, depois entre em contato, vou ficar esperando. E, doutora Ludmila, a gente marca uma nova live, quem sabe já para a semana que vem, depois a gente vê direitinho a data, vê a sua disponibilidade também, tá bom? E claro. Muito obrigado, boa noite para você. Vou fazer aquela nossa famosa selfie que eu sempre faço no finalzinho. Sim. Deixa eu me arrumar aqui. Arruma, né? Nós já somos de casa aqui, já estamos de fazer lives. Então, no 3, hein? Eu falei no 3 e apertei o botão sem querer. Peraí. Então, 1, 2, 3. Pronto. Depois eu te mando a foto. Tá bom? Perfeito. Muito Boa obrigado. noite, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Obrigada a todos que participaram. Eu gostei muito da interação dos advogados, dos colegas aí. Fiquei muito feliz por estarem conversando, batendo esse papo aí conosco sobre o direito do consumidor. E muito obrigada mesmo por estar aqui essa noite, passando um pouquinho de conhecimento, ganhando também, né, conhecimento com os outros colegas que comentaram casos aí conosco. Quaisquer dúvidas, pode falar com o doutor. Deixa o seu contato aí pra gente, o seu Instagram, fala aí pro pessoal também, quem quiser. Sim, adv.ludmila Guimarães, meu Instagram. Maravilha. Um grande abraço, Lud. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Forte abraço. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, por terem ficado aqui conosco até o final, por terem acompanhado. Para quem não assistiu, depois eu subo essa live lá para o canal do YouTube, que também se chama Vida de Advogado. Todos os canais do Vida de Advogado
eles têm esse logotipo, então é muito fácil de encontrar. Tem a página do Facebook, tem o YouTube, tem o Twitter, tem o Instagram, tá bom? Eu espero vocês em todos esses canais aí também, fiquem à vontade para seguir, tá bom? Um grande abraço, boa noite para vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.